Queridos alunos, no nosso encontro anterior, nós falamos sobre ações trabalhistas e as atualizações com base no artigo 11 da CLT, que diz respeito às prescrições. A prescrição contada a partir do momento da rescisão do contrato de trabalho, tanto para o ingresso de uma ação ou de uma reclamatória trabalhista, e o período que então, pode ser ali, o período de créditos não pagos e direitos não assinalados, que pode ser judicialmente considerado os 5 anos, o quinquênio aí, contados da data de rescisão do contrato. Hoje nós vamos falar processo de admissão sobre a perspectiva aí, num primeiro subtema aí, para falar sobre carteira de trabalho e previdência social, esse documento extremamente importante, relevante dentro da relação de trabalho, sobretudo para o processo. Nós já podemos aqui consagrar e afirmar, com base na legislação trabalhista, que a carteira de trabalho e previdência social é documento obrigatório para o processo de admissão. Então, não há processo de admissão sem carteira de trabalho e documento, carteira de trabalho e previdência social. Esse um documento indispensável. Dizer que, inclusive, a carteira de trabalho e previdência social é um documento que foi criado antes até da própria CLT. Veja bem, na década de 30, o avanço na questão da proteção ao trabalho no Brasil proporcionou, inclusive, a criação deste documento ali, que é muito antigo. Então, ele é tão antigo quanto, mais antigo do que a própria CLT. É um documento que tem aí esse histórico. E veremos, então, o que a legislação atual trouxe, né, e quais são as inovações, como esse documento, então, entrou na era digital e como essas relações digitais agora caminham dentro do processo de admissão. Então, eu quero primeiro trazer a definição do que é carteira de trabalho e previdência social e esse conceito que está sacramentado e consagrado na CLT. A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Então, está aqui o fundamento. Quando nós falamos carteira de trabalho e previdência social é obrigatório para o exercício de qualquer emprego, falamos que, então, não há emprego, não há relação de trabalho sem esse, né? Inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Então, a carteira de trabalho e previdência social é indispensável para a relação de trabalho e emprego dentro do nosso país. A carteira de trabalho e previdência social, ela tem o aspecto social do trabalho, tem o aspecto legal do trabalho e, sobretudo, tem e deve ser instituída como fundamento básico dentro do processo de admissão. A carteira de trabalho e previdência social também evoluiu com o tempo, né? E nós temos e tivemos, em 2019, um passado bem recente aí, a Lei 13.874, que trouxe as inovações da carteira de trabalho e previdência social, né? E essas inovações, inclusive, alteraram aí os termos da redação do artigo 14, de como é a emissão da carteira de trabalho e previdência social, né? Eu não sei você aí, se você tem carteira de trabalho e previdência social, se já foi emitida, mas aqui, então, agora nós podemos descobrir alguns pontos importantes. Já sabemos dessa relação importante do processo de admissão. Sem carteira de trabalho e previdência social, não há exercício de qualquer atividade de trabalho legalizada. É preciso desse vínculo da nossa querida CTPS. Olha só a redação do artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Então, a preferência aqui pelo meio eletrônico. E, claro, não podemos deixar de ressaltar um ponto relevante do nosso texto até, de que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele acabou
né, em 2018. Ele não existe mais. Com a reforma ministerial, enxugou, né? Então, o governo federal atual, ele enxugou os ministérios e o Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto. Passou a atuar dentro do Ministério da Economia e através de uma secretaria especializada, Secretaria Especial de Trabalho e Emprego. Né? Então, ele está dentro e submetido aí hierarquicamente dentro do organograma atual do Ministério da Economia. Por isso que é o responsável pela emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? A partir de 2018, é o Ministério da Economia. E preferencialmente por meio eletrônico. Excepcionalmente, por meio físico. Então, qual que é a regra de emissão de carteira de trabalho e previdência social hoje? Eletronicamente. Essa é a regra. A partir de 2019, com a redação, com o implemento do sistema, a regra é carteira de trabalho e previdência social, emissão eletrônica. Excepcionalmente, por meio físico. Né? E aí, se for físico, e para que, né, a carteira de trabalho e previdência social possa ser emitida fisicamente, tem que preencher os requisitos. Então, a gente pode dizer aqui que o parágrafo único, as suas alíneas, os seus incisos, são requisitos para a expedição excepcional de carteira de trabalho e previdência social física. Então, pode, excepcionalmente, emitir carteira de trabalho e previdência social por meio físico, desde que nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para sua emissão. Então, nas unidades. Então, pode emitir aonde? Qualquer lugar? Não, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que são habilitadas para emissão. 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Né? Então, um convênio muito conhecido por quem é do estado de São Paulo e, sobretudo, quem é de Araraquara também conhece esse convênio, é o convênio que existe do governo estadual com o Ministério da Economia, obviamente, através da sua Secretaria de Trabalho, para a emissão de carteiras de trabalho excepcionalmente físicas, não é? No poupa-tempo. Então, até fez um trava-língua aqui. O poupa-tempo é um convênio, né? É um convênio para a emissão desse documento físico. Outro convênio existente e possível é com os serviços notariais de registro, sem custo para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Né? Então, terceiro ponto relevante, importante, é que pode ser nos cartórios de registro de notas também a sua emissão, sem custo para a administração, evidentemente, cartorária, né? Evidentemente. Então, temos aí os locais e as autorizações para a emissão da nossa carteira de trabalho e previdência social. Dito, então, o conceito de carteira de trabalho e previdência social, seus objetivos, né? É muito importante verificar quais são as regras de anotação e os procedimentos de anotação. E aí, a gente tem o artigo 15, que estabelece que para a emissão da carteira de trabalho e previdência social, os procedimentos são estabelecidos pelo Ministério da Economia, claro, em regra própria, privilegiada emissão em formato eletrônico. Então, o que precisa para emitir e quais são as regras? Veja, quais são os detalhes, quais são os princípios. Veja que toda a parte manual, itens com detalhamento anterior foram revogados. Então, hoje, o procedimento é muito mais célere, é um procedimento muito mais rápido. Então, tudo que era necessário fazer fisicamente, com regramentos muito burocráticos,
foram atualizados. Então, hoje nós temos uma verdadeira atualização no que diz respeito a procedimento. Então, eu vou aqui trazer para vocês algumas novidades no que diz respeito às anotações, que é o nosso próximo tema. Antes de entrar aqui e tratar de alguns artigos especificamente, eu vou trazer, inclusive, algumas matérias de tribunais para compartilhar com vocês sobre o que pode ou não pode ser anotado, qual é o prazo de entrega da carteira de trabalho e previdência social, se ela é eletrônica, como funciona isso aí agora nessa questão da entrega. Então, vamos ver aqui algumas situações com base na carteira de trabalho e previdência social, efetivamente física, não é? Eu quero registrar aqui a base legal das anotações. Olha só, termos da CLT, nossa querida e doce CLT, termos da CLT, artigo de número, vamos aqui a partir do artigo 25 da CLT, 29, perdão, da CLT, para falar de prazo. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho e previdência social em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico, eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Esse prazo de 5 dias úteis aqui para anotação é na admissão. Então, na admissão, estou admitindo. Então, olha aí, processo de admissão. Um dos documentos que o empregador relaciona lá é a carteira de trabalho e previdência social, digital de preferência. Então, esses 5 dias aqui é para que o empregador cumpra aí todas as determinações de admissão, ok? E aí, o que mais pode ser anotado? Olha só, aqui só o que, como a gente comentou já, o que deve ser anotado na admissão? Salário, forma de pagamento, dinheiro e etc. É o que é o relativo. O parágrafo 2º vai falar as anotações da carteira de trabalho e previdência sociais, as outras. Então, passou a admissão, aquela cópia ali do extrato, um resumo dos termos do contrato de trabalho. Quando são feitas as demais alterações na carteira de trabalho e previdência social? Na data base, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão de contrato ou necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Essas anotações têm o prazo aí de 48 horas a devolução. Por isso que é preciso sempre, se for documento físico, recibo, né? Porque precisa provar que eu dei a carteira para o RH, né? Fazer ali o procedimento de admissão, e ele tem um prazo de devolução de 48 horas. A falta do cumprimento pelo empregador desse dispositivo vai ter um auto de infração, fiscal do trabalho autua de ofício, comunica a falta de anotação competente. Essa é uma falta grave, no qual existe um processo trabalhista específico, que é o processo trabalhista para instaurar a anotação, processo trabalhista que obriga o empregador a cumprir os procedimentos de anotação. E o parágrafo 4º, que veda ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho social, mesmo que sejam decorrentes de lei, decorrentes de sentença judicial, não é? Contudo, decorrentes de alguma obrigatoriedade nesse fim. Não pode fazer essa anotação. Por fim, parágrafo 7º e 8º, para que a gente conclua essa questão legal da carteira de trabalho e previdência sociais, bem como as suas recentes alterações, a Lei 13.874 de 2019, que então trouxe o implemento da carteira de trabalho e previdência social digital. Diz assim o parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivale às anotações. Então, é muito mais rápido, sério, eu não preciso de documento. Basta ter o número do documento eletrônico do empregado, que eu faço o registro na hora, digital. Então, não precisa dessa questão. E aí, como que eu provo que eu entreguei, né, para o empregador a carteira de trabalho para anotar digital? Termos do parágrafo 6º, que é um dos parágrafos novos, que diz o seguinte: a comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador
equivale à apresentação da CTPS em meio digital. Então, como você acessa a CTPS digital do empregado? CPF, né? Então, basta comunicar o CPF, que com o CPF o RH tem acesso ao sistema integrado de trabalho, ao grande sistema do governo federal, que integra a parte digital da CTPS. E aí basta fazer os registros eletrônicos, que já ficam cumpridas as obrigações do empregador junto ao sistema informatizado da Secretaria Especial do Trabalho, e também a CTPS digital do empregado fica atualizada na hora. O que ele precisa fazer? Dar uma conferida, né? Olha lá, o trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação, né? Então, 48 horas eu verifico lá, entro no sistema da minha CTPS digital, eu como empregado, e verifico se foi feita a anotação, se foi feito o detalhamento. Não sendo feito, poderá, inclusive, e, evidentemente, o empregador incorrerá nos termos da lei as sanções previstas, bem como a fiscalização, auto de infração e demais temas pertinentes ali da fiscalização, mesmo que eletrônica. Inclusive, fica fácil fiscalizar eletronicamente aí. Os auditores do trabalho até gostam, porque você não precisa se movimentar muito. Você entra no sistema e olha lá, né? É só olhar o sistema para verificar. Interessante, né? Em tempos em que vivemos, a Lei Geral de Proteção aos Dados está aí, né? Está em vigor, e essa questão dos dados, compartilhamento de dados e outras questões, certamente serão pontos profundos aí, inclusive de novas ações ali. Eu vejo que é uma seara nova no que diz respeito a procedimentos digitais e eletrônicos, cumprimentos, descumprimentos e exageros, o que isso pode acarretar, não é mesmo? Sobre, então, processo de admissão, carteira de trabalho e previdência social, percorremos todos os nossos objetivos. Percorremos, então, o objetivo de trazer 3 pontos essenciais no que diz respeito ao processo de admissão, carteira de trabalho e previdência social. Primeiro, os fundamentos de conceitos. Segundo, a emissão. E terceiro, a atualização e o processo de anotação, ou de anotação digital, ou de procedimento digital. Cabe lembrar que se alguém, né, excepcionalmente, quer emitir carteira de trabalho e previdência social física, né, não paga nada por isso. 2 coisas são necessárias: foto 3x4 e documento de identificação. É só procurar um daqueles órgãos elencados na lei, né, seja delegacias regionais de trabalho e órgãos do trabalho, seja órgãos conveniados, estaduais ou federais, seja até mesmo cartórios notariais que têm convênio também com a Justiça Trabalhista.